eu acho que é inaceitável em pleno 2021 as mulheres ainda viverem frustradas e infelizes em seus relacionamentos, tá? Relacionamentos vazios, relacionamentos sem graça, relacionamentos onde não tem confiança, onde não tem parceria, onde não tem união de verdade. Então, em pleno 2021, mulheres com relacionamentos sem graça, relacionamentos frustrados, é inaceitável. Então, a partir de hoje, é o basta do relacionamento meia boca para você começar a viver um relacionamento gostoso, para você vivê-lo por inteiro, para você ser feliz, para você ter satisfação na sua vida conjugal, tá? E hoje eu vou falar sobre o quê? Hoje eu vou falar sobre, esqueci de, deixa eu ver aqui fixar o nome da live. Por onde que você deve começar a mudança? Bom, primeiro que eu quero dizer para você que a mudança no relacionamento não é algo abstrato, tá? As pessoas têm essa ideia de que trabalhar o relacionamento é trabalhar só algo abstrato, e isso não é verdade. E hoje eu vou trazer aqui para você alguns conceitos bem concretos do que você precisa fazer para melhorar o seu relacionamento, tá? Vai me mandando coração aí. Lembre de você compartilhar com pelo menos 5 pessoas essa live para mais pessoas virem assistir a live, tá bom? Para vir aqui junto com você. Deixa eu só ver se nos outros canais onde eu estou transmitindo, se tá tudo certo, se tá transmitindo direitinho, tá bom? Sim, tá tudo certo. Aê, gosto muito de receber esses corações, hein? E aí vocês sabem que sempre tem aquilo que eu chamo de colinha, que não é uma cola, na verdade, é todo o planejamento, todo o preparo que eu fiz para cada live que eu vou fazer. E só essa semana são 5, hoje e mais 4 até sexta-feira, tá? Vou fazer lives todos os dias. Por quê? Porque eu me recuso a aceitar que você ainda não esteja feliz no seu casamento, que o seu casamento não seja um casamento gostoso e que vale a pena, que o seu casamento te traga frustração, que o seu casamento você coloque a cabeça no travesseiro e pense: até quando que eu vou aguentar um casamento assim? Até quando que eu vou ficar nesse relacionamento? Então, por isso que essa semana eu vou fazer lives todos os dias para te ajudar, tá? Então, o que eu faço aqui nesse Instagram, aqui nas minhas redes sociais? Eu ajudo você a viver mais feliz e confiante no seu casamento, tá? Eu trago para você conhecimento, eu trago informação e eu trago autoconhecimento, porque a única forma de você de fato viver feliz no seu casamento é através de você mesma. É você se trabalhando, é você se conhecendo. E autoconhecimento é uma coisa incrível, que quando você se conhece, você consegue conhecer melhor o outro também. Você consegue conhecer melhor a pessoa que está com você. Então, autoconhecimento é algo incrível, porque não fica só em você. Quando você se conhece mais, quando você se conhece melhor, você também consegue olhar para o outro e conhecê-lo mais e melhor também. Então isso é incrível. Quando você se trabalha, você também consegue trabalhar de alguma forma o outro. Por quê? Porque não existe, não tem como você mudar a sua forma de se relacionar com uma pessoa e aquela pessoa continuar agindo da mesma forma com você. Por isso que quando você se trabalha, quando você se conhece, quando você muda os seus pensamentos, os seus comportamentos e os seus sentimentos, é nessa tríade que eu trabalho, tá? Mudança de comportamento, mudança de sentimento, mudança de pensamento. Não tem como o outro, não tem como a pessoa que está ao seu lado continuar agindo com você da mesma forma. Não tem como, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Ó, lembrem-se sempre que eu gosto muito disso daqui, ó, coraçõezinhos, tá bom? Lembra também de você compartilhar essa live com pelo menos mais 5 pessoas, para mais pessoas poderem ouvir isso que eu estou trazendo aqui para você.
Esse é um conteúdo riquíssimo, riquíssimo, onde eu faço com que você, ó, muito obrigada, adoro receber os corações, aonde eu ajudo você a pensar sobre os seus comportamentos, sobre aquilo que você faz e que talvez exatamente isso que você faça não esteja trazendo os resultados que você quer para o seu casamento, tá? E a partir daí você pensar na mudança necessária que precisa ser feita para você melhorar o seu casamento. Ao longo desses 17 anos de formado, eu já ajudei muitas pessoas a mudarem e melhorarem o relacionamento delas. Já participei também de separações, de divórcios? Sim, mas foi em muitíssimo menor quantidade do que eu ajudei pessoas a reconstruírem o seu casamento. E isso é lindo, porque, gente, casamento é a base de tudo na vida. É a base de tudo na vida. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, tá? Ju, que delícia ter vocês aqui. Tem duas Fernandas também. Gente, muito obrigada, viu, por estarem aqui. Tô muito feliz com a presença de vocês. E lembrem-se, compartilhem com mais alguém para essa pessoa também ouvir aqui isso que eu tenho para te falar. Então, assim, é como eu estava dizendo, casamento é a base de tudo. Durante um bom tempo, eu não atendia nessa área de relacionamento. Eu fazia mais atendimento infantil, atendimento de crianças. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo que as crianças, elas melhoravam muito mais o comportamento delas quando tinha engajamento dos pais no atendimento, na terapia, né? E aquelas crianças que não tinham engajamento dos pais, o quanto que demorava muito mais para ela melhorar o comportamento dela, né? Então, essa foi uma primeira fase do meu trabalho. Conforme eu fui percebendo isso, eu fui deixando de atender as crianças e passei a atender mais os pais. Então, quando as pessoas me procuravam e falavam, você faz atendimento infantil? Eu dizia, eu faço atendimento infantil, mas eu só faço atendimento infantil se os pais vierem fazer o atendimento também. Então, eu atendia metade os pais, né? 2 ou 3 sessões os pais, 2 sessões a criança, tá? E aí, com isso, eu fui percebendo aquilo que a gente estuda na faculdade, né? Que normalmente os problemas persistentes de comportamento da criança, a gente precisa tratar os pais e não a criança. Por inúmeros motivos, não vou ficar falando muito aqui sobre isso, mas quando a gente percebe que tem problemas persistentes de comportamento da criança e que ela tem essa dificuldade de mudar, e os pais falam da dificuldade de manejar o comportamento da criança, são os pais que precisam de atendimento. E são os pais enquanto relacionamento, são os pais enquanto casal que precisa de atendimento. Então, eu continuei fazendo, né, esse atendimento de orientação a pais, mas tinha alguns pais que eu via que não era orientação que eles precisavam para manejar o comportamento da criança, mas eles precisavam de atendimento para eles melhorarem o relacionamento deles. E aí sim a gente conseguiria ver alguma mudança no comportamento da criança. Bom, os meus filhos também já foram para terapia, né? Os meus filhos deixaram de fazer terapia por conta da pandemia, né? Para uma questão de segurança minha, porque eu tinha acabado de encerrar um tratamento contra o câncer, então a minha imunidade ainda estava, né, voltando aí ao normal. A gente ainda não sabia nada sobre esse vírus, então os meus filhos deixaram de ir para terapia, mas eu sempre tive a consciência do quanto que era importante eu e meu marido também irmos para terapia, como fomos. Então, por isso que eu digo e que eu afirmo, a família é a base de tudo.
é a base da nossa formação, é a base do nosso bem-estar, assim como também é a causa de mal-estar, é a causa de ser humanos mal formados, de ser humanos doentes, dependentes, quebrados que temos por aí, tá? Por isso que eu optei, por isso que eu decidi que o mais importante seria eu trabalhar com a base da família, que é então o relacionamento conjugal, tá? E veja, eu trabalho com isso, eu usufruo disso e eu sei que eu não estou imune a problemas no meu relacionamento só porque eu estudo sobre isso, só porque eu ajudo as pessoas com isso. Lógico que eu sei e que eu estudo mais do que muitas outras pessoas e por isso eu posso ajudá-las, mas isso não me torna imune a precisar de uma terapia voltada para relacionamentos, uma terapia de casal. Outro dia escutei uma pessoa falando e assim, o dentista, ele só porque ele é dentista, ele não deixa de precisar de um dentista. O oncologista, ele não está livre de, infelizmente, Deus queira que não, ter um câncer, entende? Então, isso é uma outra coisa que eu quero deixar claro. Todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, precisar, né, de terapia, de ajuda, inclusive no meu relacionamento. Como já precisei, como já procurei e vou procurar quantas vezes forem necessárias, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha voz eu sei que não tá assim saindo muito forte, porque tô me poupando mesmo. E eu tô meio fanha ainda. Estão me ouvindo bem? Vai dizendo aí pra mim, tá? Então, é, você hoje, essa aula de hoje especificamente é para eu te dar um caminho. Valeu, Janete, obrigada, tá? Obrigada, Su. Então, essa aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é te dar um caminho por onde você deve começar a mudança, tá? No seu casamento. Ou por onde você deve começar a melhoria do seu casamento. Todos nós podemos mudar, melhorar o nosso casamento em alguma coisa, em algum aspecto. Sempre, porque não existe casamento perfeito. Aliás, os casamentos que aparentemente eram os mais perfeitos, com os quais eu já convivi, tá? Hoje já não existem mais. Hoje as pessoas já não são mais um casal, tá? E casais, isso eu tô falando na minha vida pessoal. Profissionalmente, aqueles casais que vêm para a terapia me dizendo, Clary, a gente sempre se deu tão bem, tudo sempre foi muito perfeito, depois da chegada do filho, depois da mudança de cidade, depois de alguma coisa que aconteceu e de repente a gente não tá mais conseguindo se dar bem. De repente o caos se instalou no meu relacionamento. Então, casamento, relacionamento perfeito não existe. E mesmo que aparentemente, né, nossa, meu relacionamento é excelente, não tenho problema nenhum, isso é temporário. Assim como os problemas no casamento, os problemas no relacionamento também são temporários. Então, ó, um viva para isso, né? Porque ter um relacionamento excelente não dura para sempre, mas ter um relacionamento de merda também não dura para sempre. E hoje eu estou aqui para ajudar você, para te conduzir rumo a esse relacionamento melhor, um relacionamento do jeito que você quer ter, porque é possível que você faça coisas para você mudar o seu relacionamento e ter um relacionamento do jeito que você gostaria que ele fosse, tá? Lembrando sempre que, ó, mande coraçõezinhos para mim, porque eu gosto muito de receber esses corações. E quem chegou agora, lembra de compartilhar essa live com mais 5 pessoas e mais alguém, mais pessoas poder ouvir isso aqui que eu preparei com todo carinho para você, tá bom?
Então, primeiro de tudo, existem 3 ideias aí que muitas vezes rondam na nossa cabeça e que nos impedem de aprender e nos impedem de crescer, progredir no nosso relacionamento, tá? Na nossa vida, né? Na nossa vida, na verdade. Então, a primeira ideia é: isso eu já sei. Eu vou começar a falar aqui e você vai dizer: ah, mas isso eu já sei. E quando você diz isso eu já sei, você impede o seu ouvido, a sua cabeça e o seu coração de ouvir algo novo que talvez você ainda não tenha ouvido, só porque uma frase que eu falei você já ouviu em algum momento, tá? Ou o isso eu já sei, ela te impede de você ter novos insights dentro daquilo que você já ouviu outras vezes. Mas olha só, eu já li o mesmo livro mais de uma vez. E cada vez que eu li aquele livro, eu tive um insight diferente. Hoje, inclusive, eu estava escutando um audiolivro, um audiobook no YouTube, tá? E aí eu ouvi uma frase, falei, nossa, que frase massa, eu preciso escrever essa frase. E na hora eu não tinha caneta, não tinha papel. Quando eu consegui, que eu fui voltar para ouvir novamente aquela frase, eu já não sei mais que frase que era. Entende? Então, não perca a oportunidade de você ter novos insights, novos aprendizados, porque você está com isso eu já sei na sua cabeça, tá? A segunda ideia que nos impedem de crescer e progredir é isso é óbvio. Quando você ouve alguma coisa e você diz para você mesma, isso é óbvio, novamente, você está perdendo a oportunidade de aprender algo com aquilo, porque muitas coisas são óbvias e o óbvio precisa ser dito. E mesmo sendo óbvio, nem sempre a gente faz, tá? Todo mundo sabe que o arroz integral é mais saudável, tem mais fibras do que o arroz branco. Isso é óbvio. Você come arroz integral ou você come arroz branco? Todo mundo sabe que fazer exercícios regularmente, 30 minutos por dia ou 15 minutos por dia, né? Todo mundo sabe da importância de fazer exercícios com regularidade. Isso é óbvio. Você faz? Então, tire o isso é óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. E mesmo sendo óbvio, muitas vezes a gente não faz, tá? E a terceira ideia que nos impede de crescer e de progredir é: isso não é para mim, ou isso é para o outro. Puxa, meu marido tinha que estar ouvindo isso aqui, a minha esposa devia estar ouvindo isso daqui, a minha vizinha devia estar ouvindo isso daqui, ou seja lá quem for, tá? Sempre você pensando no que o outro poderia se beneficiar, no que o outro poderia se favorecer ouvindo isso daqui. Não, ouça isso daqui para você, tá? Ouça isso daqui para o seu crescimento, para o seu progresso. E mais, talvez tenha coisas que eu vou falar aqui e que você vai falar: poxa, isso não serve para o meu casamento, mas serve para a minha relação com o meu filho, com o meu patrão, com o meu funcionário, com a minha vizinha, com a minha mãe. Sim, porque nós somos seres relacionais. Então, o que eu vou falar aqui para você serve para qualquer relacionamento seu. Qualquer relacionamento seu. Então, você vai pegar e você vai usar isso aonde você quiser, da forma que você quiser e em qual relacionamento você quiser. Mas eu vou te pedir uma coisa: foco. Foco. Escolha um relacionamento, tá? Escolha um relacionamento que você entende que você precisa mudar e melhorar. E vai ser essas lives todas que eu vou fazer essa semana. Você vai usar todo esse conhecimento para esse relacionamento. Combinado? Beleza? Se isso está entendido para você, me manda um joinha aí, por favor. E lembra sempre de, me mandar corações. Porque tela de celular e dedo não gastam. Então, você pode me encher de corações aí que eu fico muito feliz. Beleza? Então, vamos lá. Eu preciso de um comprometimento seu com você mesma.
Eu preciso de comprometimento seu com a relação que você escolheu, que você vai trabalhar, que você vai melhorar essa semana. E eu preciso do seu comprometimento também, de estar aqui todos os dias às 8h35 da noite para a gente bater esse papo e para eu ajudar você a melhorar o seu relacionamento, tá? Então, preciso de comprometimento, beleza? Eu ainda não estou 100% desse coronga, mas eu prometo para você que eu vou dar 100% de mim aqui. Então, eu preciso do seu comprometimento, beleza? Então, olha só, a única pessoa que pode mudar alguma coisa, que pode mudar algum comportamento, é você mesma. As pessoas... tem uma frase que eu já ouvi inúmeras vezes de pessoas que me conhecem, de pessoas que sabem como que já foi o meu casamento com o Edu, o meu relacionamento com o Edu. E muitas vezes elas me perguntam, Clary, o que você fez pro Edu mudar? Eu escuto bastante essa frase, tá? E uma outra frase que eu escuto bastante, até mesmo nos meus atendimentos, eu ia falar no consultório, ainda não perdi a mania do consultório, não tem mais consultório, meu consultório agora é aqui em casa mesmo, lá no meu escritório. Eu não estou lá porque eu ainda estou em isolamento, então estou fazendo essas lives aqui do meu quarto, tá? A outra frase, né, que eu tava falando, que eu ouço no consultório é: como é que eu faço para o meu marido mudar? E essa é uma resposta que eu não tenho. Eu não tenho resposta como que eu posso fazer para o outro mudar, assim como eu não tenho resposta para dizer o que eu fiz pro Edu mudar. Eu não fiz nada, eu acho que o Edu não mudou. Talvez ele tenha mudado muito, mas quando eu entendi que eu não tinha que fazer nada para ele e que eu sou a pessoa mais importante dessa relação e que eu tenho que me colocar em primeiro lugar, eu tenho que me colocar como prioridade. Então eu comecei a olhar mais para mim, eu comecei a olhar mais para os meus comportamentos, eu comecei a cuidar mais de mim. E aí o meu relacionamento mudou. Por isso que eu não sei dizer se o Edu mudou. Na verdade, lógico, né? Com certeza mudou. Por aquele princípio que eu falei lá atrás. Quando eu mudo a forma de me relacionar com alguém, não tem como a pessoa continuar se relacionando comigo da mesma forma. Acontece quando eu digo que eu não sei se o Edu mudou, é porque eu tirei o foco dele e coloquei o foco em mim. E passei a olhar para mim, cuidar de mim e ver o que eu podia fazer para eu me sentir bem. E se eu queria continuar naquele casamento, que merda que eu estava fazendo naquele casamento. Faz sentido isso para você? Você consegue entender quando eu digo que você tem que ser a prioridade? Então, por onde começar a mudança? Por você. Por você. E não são muitas coisas não, tá? É pouca coisa. Então, uma das coisas que eu quero que você olhe, você comece a olhar em volta, a olhar ao seu redor e comece a perceber como é que são os relacionamentos das pessoas que estão à sua volta. Como que é o relacionamento, o namoro, o casamento, mas especialmente casamento, né? Mas como que é o relacionamento das pessoas, dos casais que estão à sua volta? De amigos, pai, mãe, sogro, sogra, irmã, irmão, primos. Como que é o relacionamento? Como que é o casamento dessas pessoas? É um casamento onde você pode tirar alguma lição positiva? Ou é um casamento onde você pode tirar uma lição negativa? Porque alguns casais a gente olha e fala: não é assim que eu devo ser, não é assim que eu devo me comportar, não é dessa forma que eu devo tratar o meu marido, a minha esposa, tá? E é importante também que a gente faça essa análise de alguns relacionamentos à nossa volta e que esses relacionamentos
a gente não tenha tanto contato com eles. Porque relacionamentos ruins, relacionamentos negativos, não importa quem seja, tá, gente? Às vezes, ai, meu pai e minha mãe não se dão nada bem, vivem brigando, claro, você falou pra eu me afastar. Não tô falando pra deixar de ter contato. Eu tô falando pra você ter menos contato com essas pessoas e especialmente em momentos e em situações que você sabe que eles vão se comportar de uma maneira que é ruim, que é negativa. Por quê? Porque isso nos influencia. Nós somos feitos de energia, gente. E duas pessoas se distratando, se desrespeitando, isso causa um mal-estar na gente. E sem a gente perceber, a gente pode ou reproduzir isso, o que é péssimo, ou a gente vai ficar tão mal que vai causar um mau humor. Às vezes você não vai nem reproduzir aquele comportamento, mas você vai se comportar de uma forma ruim, negativa, fechada, pesada, que isso vai fazer mal para o seu relacionamento. Eu mesma, eu e o Edu, alguns relacionamentos que a gente deixou de ter contato, até por conta da pandemia, tal, que diminuiu muito o nosso contato com algumas pessoas, depois de um tempo a gente falou, nossa, e depois que a gente reencontrou essas pessoas, a gente, foi conversar e tal, falando, nossa, o quanto que a gente é afetado por essas pessoas e a gente não percebia, né? A gente não se dava conta do quanto que isso influenciava negativamente em nós, na nossa relação. Então, é bem importante você olhar à sua volta e ver como são os relacionamentos de algumas pessoas que estão ao seu redor e o quanto que elas podem impactar, tanto positivamente quanto negativamente, na sua relação e na maneira como você se relaciona com o seu cônjuge, com o seu parceiro, tá? Só um pouquinho. Acho que vou até precisar de mais água. Ai, adoro receber esses corações e podem continuar mandando coraçõezinhos aí pra mim, viu? Por favor. Então, primeira coisa para você começar a mudança no seu relacionamento é você vai escolher um comportamento, tá? Um único comportamento que você já sabe, que você já percebeu que tem um impacto negativo no seu casamento. Se você ainda não consegue identificar qual que é o comportamento, pensa no que o seu marido fala para você, no que a sua esposa fala para você, tá? Acho que estamos só em mulheres aqui, mas enfim, se eu falar, tiver algum homem aqui, entenda que eu falo mais no feminino, porque as mulheres são o meu maior público. Então, se você não consegue identificar qual que é esse comportamento que precisa ser mudado, que precisa ser melhorado, tá? Você pode pensar naquilo que o seu marido muito provavelmente já pediu para você algumas vezes, tá? E tem mais. Talvez agora, nesse momento, você não consiga pensar em qual que é esse comportamento. Não tem problema, tá? Você pode pensar nisso depois, porque, como eu falei, quem clicou lá no link da minha bio e se inscreveu para a jornada, recebeu um link para entrar no grupo do WhatsApp. E aí lá eu vou mandar o resumo do que a gente está falando aqui. E aí com isso você vai poder recapitular e pensar sobre o assunto e fazer ainda melhor o exercício. Então eu vou falar sobre esse assunto aqui hoje, mas se você não quiser pensar e já fazer as anotações necessárias agora, não tem problema, você vai poder fazer depois, porque eu vou mandar esse material para você, tá bom? Fica tranquilo. Mas para isso você precisa clicar no link da bio, se inscrever e entrar lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu tô com 3 grupos lá no WhatsApp, mas
podem compartilhar com muitas pessoas, porque eu posso ir abrindo mais grupos, tá? Para mais pessoas entrarem, beleza? Então, a primeira coisa é essa, você vai escolher um comportamento, um só, claro, só um. Meu Deus, mas tem tanta coisa que eu percebo que eu preciso mudar? Ok, a gente começa por um. Lembra, toda caminhada começa com um passo, tá? Toda caminhada começa com um passo. Esse vai ser o seu primeiro passo. Não pense em muitas coisas, não pense em nada mirabolante, pense em algo simples, Eu tenho uma cliente que ela, ó, eu tô falando, eu tenho uma cliente, por isso daqui normalmente o passo a passo da primeira sessão que eu faço com os meus clientes. Então, essa semana vocês vão receber praticamente tudo aquilo que eu faço com os meus clientes quando eles me procuram para os meus atendimentos, tá? Então, presta atenção. Vou falar de uma cliente. Ela falou assim pra mim, Clary, quando eu e meu marido, nós nos casamos, até a gente ter filhos, a gente ter o nosso primeiro filho, eu todos os dias ia na porta, quando ele estava chegando em casa, eu todos os dias ia na porta recebê-lo com um beijo, perguntar se estava tudo bem, né? O que ele queria fazer. Eu sabia normalmente que ele queria ir lá pro banheiro, ficar um tempo lá, aí ele tomava o banho dele e ele vinha pra cozinha enquanto eu estava fazendo a janta, a gente ia batendo papo, ele me ajudava com alguma coisa, colocava os pratos na mesa, né, servia a mesa ali, ou, enfim, me ajudava com alguma coisa. E depois que a gente teve filho, eu deixei de fazer isso. Quando eu encontrava ele, era pra, tipo, toma criança, que pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, tô cansada, quero um banho, quero fazer xixi sozinha. E eu deixei de fazer isso. E algumas vezes, ele falou, eu não tinha nem me atentado para isso. Ela falou, eles tinham 2 filhos. Ela falou, não tinha nem me atentado para isso. Mas algumas vezes ele já falou isso para mim. Nossa, você nunca mais foi me receber na porta. Nossa, você nunca mais me recebeu com um beijo. Nossa, você nunca mais me perguntou como é que tinha sido o meu dia, o que eu queria fazer. Tipo, eu chego em casa e já começo, tem que trocar fralda, tem que fazer a janta. E, sabe? Ele chegava em casa e ela já ia dando tarefas para ele. Lógico, quem é mãe aqui sabe o quanto que é cansativo, o quanto que a gente é louca para alguém chegar, né? E a gente poder passar um pouquinho a bola daquela criança. Eu sei disso. Mas veja, eles já estavam no segundo filho, as crianças já estavam grandes, né? Já não havia mais tanto assim essa necessidade, mas ainda assim ela não tinha voltado a esse hábito que fazia tão bem para eles. E ela falou assim para mim, eu posso voltar a fazer isso, apesar que eu acho muito pequeno. Ela falou, eu acho que não vai ter muito resultado, isso não. Mas eu posso começar a fazer isso. E foi o que ela começou a fazer. E ela, de uma semana para outra, ela falou, você não tem ideia de o que esse pequeno hábito fez pelo meu casamento em uma semana, coisa que eu não imaginava alcançar em 6 meses. Ela falou para mim. Primeiro que, a hora que meu marido chegou e eu abria, e ele tava chegando e eu abri a porta para ele, primeiro que ele entrou meio ressabiado, assim, meio olhando, tipo, aconteceu alguma coisa, né? Tá tudo bem? Que há anos eu não recebia ele assim. Daí eu falei, ele me deu eu fui para dar um beijo nele, ele deu um beijo em mim desconfiado, né? Continuou com essa cara de desconfiado. E aí perguntou onde é que estavam as crianças, estava tudo certo. Eu falei que sim. Aí eu perguntei o que ele queria fazer. Daí ele falou, eu quero ir pro banheiro, posso? Enfim, gente, ela falou que isso foi a maior mudança que teve no casamento dela, porque todas as outras coisas foram apenas sendo acrescentadas, né, depois que isso aconteceu. E veja, levou um tempo para o marido dela entender que ela estava voltando de fato a fazer isso, né? Ele ficou há tantos anos que aquilo não acontecia e ele queria, porque aquilo fazia bem para ele,
que de repente ele falou, não, será que aconteceu alguma coisa? E aconteceu, né? Ela fez essa mudança e isso foi muito bom para eles. Eu lembro até que ela falou assim, até minha vida sexual mudou. Para vocês verem o impacto que uma pequena mudança, um pequeno comportamento, tá? Um único, tem na vida do casal. Então pensa aí, o que que você precisa fazer, o que que você precisa voltar a fazer, o que que você tem que deixar de fazer, tá? Para que você tenha uma melhora, uma melhoria, uma mudança no seu casamento, tá? Já tive cliente que falou, meu marido sempre gostou muito de eu usar perfume, mas também depois que tive filho, não queria usar perfume para às vezes causar alguma alergia, alguma coisa na criança, e a pessoa voltou a usar perfume. Gente, são coisas pequenas, tá? São coisas pequenas mesmo, para você fazer ou deixar de fazer e você perceber qual o impacto que isso vai ter no seu casamento, tá? Segunda coisa, como é que você vai medir a evolução dessa mudança? Como é que você vai medir que realmente aquilo que você escolheu fazer está surtindo efeito, tá? Você precisa estabelecer o que precisa acontecer para você dizer, isso está surtindo efeito, isso está sendo bom, isso está sendo bacana, eu preciso continuar. Então, para que a gente consiga saber, para que a gente consiga ter certeza de que uma mudança no nosso comportamento realmente está surtindo algum efeito, a gente precisa de parâmetros. Quais os parâmetros que você vai utilizar para você saber que isso está surtindo algum efeito? Então, por exemplo, no caso dessa cliente, né, que estava recebendo o marido na porta, o marido voltou, né, a ir para a cozinha para fazer companhia para ela, para eles conversarem, para falar como que era o dia. Com isso, as crianças também começaram a ficar mais próximas ali, porque queriam estar junto ao pai, que tinha chegado do trabalho. Então, as crianças começaram a ajudar em algumas coisas na cozinha nesse momento também, e ter alguma conversa. Ele dando uma atenção ali para as crianças e para a esposa, todo mundo junto. Muitas vezes ele falava para as crianças, olha, agora vocês vão lá, guardem os brinquedos, lavem as mãos, ou escolham um brinquedo para a gente brincar juntos depois da janta e deixem o papai e a mamãe aqui um pouco sozinhos para a gente conversar e depois o papai vai fazer companhia para você. Então, muita coisa foi mudando na dinâmica familiar a partir de uma pequena mudança dela, tá? E ela disse que o que ela ia usar para medir? Ela ia ver como que ele iria se comportar ao longo do jantar. Mas, como ela falou, a mudança começou a acontecer ainda antes do jantar, porque o jantar era sempre tenso, sempre com briga, todo mundo sisudo, porque estava cansado, ele não tinha conseguido tomar banho, e ele sempre falava que ele gostava muito de tomar um banho para se descarregar, né, desse dia de trabalho aí, antes de ir para a mesa do jantar, enfim. Então, o que ela usou para medir? Como que ele se comportaria durante o jantar, tá? Esse comportamento aí que você escolheu, tá? Esse comportamento que você escolheu, ele realmente é possível de ser mudado? É algo possível de você fazer, tá? De ser alcançado? Ou será que você está mirando muito alto? Será que você está escolhendo aí um comportamento que é muito complexo, né? Comportamento que é grande, e aí isso vai fazer com que você talvez desanime, que você não tenha vontade de implementar, porque como vai ser muito difícil, vai demandar muita energia de você, você vai acabar desanimando. E daí você vai voltar a fazer as mesmas coisas de sempre, tá? Ou talvez esse comportamento seja algo tão simples, tão bobinho, tão, né, pequeno, que você vai falar,
Pois hoje eu tô brava com ele, hoje eu não vou fazer, amanhã eu começo. O quê? Levantou de manhã e tomou banho e não pendurou a toalha? Também hoje eu não vou começar, depois eu começo. Então entende que você vai ficar arrumando desculpas para não começar a fazer, porque você fala, é uma coisa bem simples. Então eu não vou fazer hoje e vai dar desculpas para você não começar a fazer hoje, aí amanhã também não, e aí você não vai fazer, porque o negócio se perde. Então é algo simples o bastante para você começar a fazer agora, para você começar a fazer hoje, no máximo amanhã de manhã, tá? Mas que não seja tão pequeno que você deixe para depois e que não seja tão grande, tão elaborado que você não tenha condições de começar a fazer hoje ou no máximo amanhã, tá? É algo possível de ser feito rapidamente, tá? E por quanto tempo que você vai fazer, né, esse comportamento, você vai fazer essa mudança, para que você possa voltar lá atrás quando eu falei, é possível, né, de você avaliar a execução, é possível de você avaliar o quanto que esse comportamento que você escolheu está tendo um impacto positivo no seu relacionamento. Então, por quanto tempo que você vai fazer isso para você dizer, não, realmente, isso tá tendo um impacto positivo. Não, eu preciso mudar, preciso fazer uma coisa diferente porque eu não tô vendo nenhuma melhora no meu relacionamento com isso. Então, eu peço para você que esse prazo seja de no mínimo 2 semanas. No mínimo, para você poder dizer se está funcionando ou não, tá? Não dá para você dizer que uma coisa está funcionando ou não, você fazendo 3 dias. 3 dias a pessoa às vezes ainda tá meio, né, surpresa, como o marido da minha cliente que ficava olhando em volta e perguntando, tá tudo bem? Tem certeza? Você veio me receber aqui por algum motivo? Aconteceu alguma coisa? Tá? Então, não pode ser algo nem muito grande e elaborado que você vai ter dificuldade em começar a fazer. Não pode ser algo tão pequeno que você vai dizer, não vou começar agora não, vou fazer amanhã, vou fazer depois, tá? E nem... e você precisa ter algum parâmetro para dizer que está realmente surtindo efeito, tá valendo a pena, tá? O que acontece quando a gente fala sobre relacionamento? As pessoas pensam que a mudança não pode ser medida, né? Que a mudança de alguma forma não tem como ser avaliada. E isso não é verdade. A gente precisa ter parâmetros para fazer essa avaliação, tá? E o parâmetro pode ser também como que o seu marido está se comportando. O parâmetro pode ser o que ele está fazendo, ou o que ele está deixando de fazer. Claro, eu queria que meu marido deixasse de assistir televisão depois que a gente janta, pra gente ter um tempo junto, pra gente conversar, pra gente ficar com as crianças, pra gente, sei lá, visitar o vizinho, não sei. Então, o que você vai fazer, né? Qual vai ser a mudança no seu comportamento para gerar essa mudança nele também, tá? E aí, a avaliação é justamente o comportamento dele, tá? A forma dele se relacionar com você, a forma como ele responde à sua mudança. É uma forma de você medir, de você avaliar, tá? O que acontece normalmente que as pessoas não conseguem implementar uma mudança no relacionamento? Porque ao invés delas tomarem responsabilidade para si e dizer eu sou responsável por isso, o que eu vou fazer para mudar o meu relacionamento, o que eu vou fazer para conseguir um comportamento diferente do meu marido, o que eu vou fazer para voltar a ter aquele casamento gostoso que a gente tinha no início, ou antes de ter filhos, ou antes de se mudar para a cidade, ou antes de eu começar nesse trabalho, entende?
As pessoas, ao invés de pegarem responsabilidade para si e pensar o que que eu posso fazer, elas colocam a responsabilidade no outro, tá? Ah, porque foi ele que mudou, ah, foi ele que deixou de fazer isso, ou foi ele que começou a fazer aquilo. E aí isso tira de você o poder que você tem de fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que todos os casamentos têm jeito. Eu não estou dizendo que todos os relacionamentos vão mudar e vão melhorar a ponto de você falar: estou feliz, estou satisfeita e é aqui que eu quero continuar. Mas se você não assumir a parte que te cabe, se você não assumir 100% dos seus 50% dentro dessa relação, nada vai mudar. O seu relacionamento vai continuar sendo o mesmo, do mesmo jeito, tá? Uma outra coisa é o casal, né? Ou você não olhar para o seu casamento como algo concreto. O seu casamento é algo concreto, ele existe. Então você precisa pensar nele como algo concreto, como um projeto. Quando você está trabalhando, seja onde for, se você é costureira, você tem um projeto. Fazer uma calça, consertar uma camisa. Se você é professora, você tem um projeto. Ah, eu faço alfabetização de crianças, né? Se você trabalha com TI, você tem lá um projeto de desenvolver um software, sei lá, não entendo nada disso. Então, entende? Tudo que a gente faz é um projeto. O nosso casamento também é um projeto. O quanto que você está investindo nesse projeto? Algumas pessoas falam assim para mim: 2 semanas, Clary, eu tenho que fazer isso por 2 semanas? Meu bem, o seu casamento não foi pro buraco da noite pro dia. Foram bem mais de 2 semanas fazendo coisas para estragar o seu casamento, tá? Então, sim, você precisa de 2 semanas, no mínimo, para você pensar numa mudança no seu casamento. Porque, gente, para o casamento ir para o buraco, para o seu casamento ser mal sucedido, para o seu casamento ser ruim, você não precisa de planejamento. Você não precisa pensar. Isso facilmente acontece sem plano, sem projeto, sem planejamento, sem você não pensa. Você não pensa para o seu casamento ser mal sucedido. É ou não é? Ou você chegou uma hora e pensou assim: 10 anos juntos, o que eu posso fazer para ferrar com esse casamento? Já viram aquele filme como acabar com um namoro, como perder um homem em 10 dias, acho que é alguma coisa assim, né? Quem aí, depois de um tempo no casamento, começou a pensar: gente, 10 anos já, né? Acho que tá na hora de mudar, acho que tá na hora de escolher uma outra pessoa para eu passar os próximos 10 anos da minha vida. O que eu posso fazer para estragar esse casamento? Não, ninguém faz isso. No entanto, isso acontece, né? No entanto, os casamentos estragam. No entanto, os casamentos acabam se tornando mal sucedidos, ruins, né? Frustrados. Então, para você ter um casamento ruim, você não precisa fazer muita coisa, você não precisa planejar, tá? Uma outra coisa comum que acontece nos casamentos ruins é as pessoas apenas reclamarem e não fazerem nada. Achar que reclamar é uma ação para a mudança. E reclamar não é ação e nem é mudança, tá? Uma outra coisa que até muitas pessoas colocaram semana passada quando eu fiz uma enquete no meu Instagram, é que eu perguntei o que as pessoas faziam, né, para elas melhorarem o casamento delas quando elas estavam com algum problema.
Então, não faz nada, recorre a uma amiga ou algum parente, acho que eu coloquei, reza ou busca terapia, né? Rezar, orar. E muitas pessoas colocaram rezar ou orar. Gente, isso é muito importante também para todas as coisas da nossa vida, não só no casamento. Mas só isso não gera movimento, não gera ação, não gera mudança. Então, para você mudar e melhorar o seu casamento, entre outras coisas, você precisa provocar, gerar uma ação. E é uma ação assertiva, é um caminho guiado, direcionado, não é qualquer ação. Por isso que você precisa de ajuda profissional. Por isso que eu tô aqui falando para você. Pense sobre o que precisa ser mudado no seu comportamento que vai gerar um impacto positivo no seu relacionamento. Claro, então eu não devo rezar? Você deve rezar. Você não deve só rezar. Entende a diferença? Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. E você tem que rezar sempre, você não tem que rezar só quando o seu casamento tá indo pro buraco, não, tá? Vai lá lembrar de pedir para Deus para te abençoar, para te guiar, para te orientar só quando o seu casamento tá indo a merda? Não. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual o seu relacionamento não tá indo bem, porque você só lembra de Deus quando você precisa de alguma coisa. Quando você já tem aquilo que você quer, quando tá tudo bem, você esquece de agradecer. E se você não agradece por aquilo que você tem, você deixa de ter esse olhar, você perde esse olhar de agradecimento, de agradecido. As pessoas falam muito de gratidão, gratidão, gratidão. Eu não gosto de ficar usando essa palavra, não. Acho que não é gratidão, é agradecimento. É você fechar os olhos, né? Colocar suas mãos juntas e dizer: muito obrigada, meu Deus. Agradeci todos esses dias a Deus pela minha boa imunidade. Ruim, sem dormir direito, isso daqui, ó, tá cheio de coisa. Vocês estão vendo só uma parte das minhas olheiras, tá? Cheio de olheiras, de não conseguir dormir direito, de não conseguir comer direito. Mas todos os dias eu agradeci a Deus pela minha saúde. Todos os dias eu agradeci a Deus que meu marido não foi infectado e ele pôde cuidar de mim. Então, se você só reza, tá? E se quando você tem um problema, e se você só reza também, se você só reza quando tem um problema, e se você não faz outra coisa além de rezar quando tem um problema no seu casamento não vai melhorar. Não vai. Até na Bíblia tem lá, a fé sem ação, a fé sem obras, não adianta de nada. A fé sem obras, a fé sem oração. Então é isso que você precisa fazer. Tenha fé, reze, mas você precisa de atitude, você precisa de ação para você mudar, para você melhorar o seu casamento. Seja ele um casamento legal e que precisa de alguns ajustes, ou seja ele um casamento ruim que precisa de grandes mudanças. E a mudança começa em você. A mudança vai começar a partir de você, tá? Então, olha só, eu vou colocar lá no Instagram agora uma postagem, tá? E eu quero que você diga para mim, por favor, coloca lá, qual foi o seu aprendizado com essa live de hoje? Por que essa live de hoje valeu a pena para você e o que você aprendeu com ela, tá? Lembrando que se você quiser receber o resumo do que eu trouxe aqui hoje para você pegar papel, caneta e você colocar no papel, no concreto, você planejar a mudança, você planejar a melhora do seu relacionamento, você precisa ir lá no link da bio, clicar lá para você se inscrever nessa jornada, porque daí você vai entrar no grupo do WhatsApp, tá? E aí você vai receber
o resumo dessa live para você poder fazer esse exercício que eu trouxe hoje aqui para você, tá bom? Beleza? Combinado? Então, olha só, vou colocar uma postagem agora no Instagram e eu quero que você escreva lá para mim por que valeu a pena essa live de hoje, tá? Amanhã, até sexta, amanhã, quarta, quinta, sexta-feira, eu vou continuar fazendo lives aqui todos os dias, trazendo para você conhecimento para você pensar sobre o seu relacionamento, você mudar e melhorar o seu relacionamento. Qualquer relacionamento que você queira, mas pegue um relacionamento, escolha um relacionamento e você vai essa semana fazer tudo o que precisa ser feito para você já começar a mudança no seu relacionamento. Nós já estamos em julho. Você não quer chegar mais um Natal pensando, meu Deus, mais um ano que eu vivi um relacionamento de merda. Até quando eu vou viver num relacionamento assim? Você não quer isso, né? Então, essa semana é a semana para você começar a mudança que precisa no seu relacionamento. Beleza? Combinado? Muito obrigada pela sua presença aqui. Lembrando que amanhã às 8h35 tem mais. Eu adoro receber os coraçõezinhos de vocês. Muito obrigada por todos os corações que vocês mandaram, por todos os compartilhamentos que vocês fizeram. E amanhã eu aguardo você aqui novamente, tá bom? Um abraço carinhoso e até mais.